Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do oitavo ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, estratégias persuasivas em textos publicitários. Nós, outrora, em outros momentos, já debatemos aqui um pouco sobre a campanha, textos publicitários, e hoje são as estratégias de persuasão em textos publicitários. Lembrando que publicitário, tornar público, e lembrar nessa questão persuasiva, vocês vão aprender comigo a questão da linguagem verbal, a linguagem não verbal, a fonte, a cor, a letra, tudo isso vai na questão de persuasão do texto publicitário, a questão da semântica. Mas antes disso, trago para vocês um pensamento. Vamos ver? Na procura de conhecimentos, o primeiro passo é o silêncio, o segundo, ouvir, o terceiro, relembrar, o quarto, praticar e o quinto, ensinar aos outros. É um pensamento judaico. E lembrar nessa questão da aula de hoje, texto publicitário, a questão da campanha, a questão da persuasão, tudo isso é importante e lembrar justamente da linguagem verbal, linguagem não verbal, função da linguagem, o uso do verbo, das palavras, tudo isso vai modificar o sentido, vai construir o sentido de um determinado texto e vamos passando adiante. Falei sobre persuadir. O que é persuadir? Persuadir não é obrigar alguém a fazer uma coisa. Persuadir é, como há na tela, vem do verbo persuadir, persuasão, levar a crer ou acreditar do dicionário. Ou seja, é o ato de tentar convencer o outro a acreditar em você. Então, persuadir, persuasão, vem do verbo e justamente é fazer com que alguém acredite, compre a sua ideia, o mundo publicitário. Então, para isso, nós temos a sedução pela linguagem, a linguagem verbal, a linguagem não verbal. Tudo isso pesa, a fotografia, o contexto. Lembrar que quando vocês analisarem uma campanha publicitária, observem a linguagem como está ali, como a linguagem é construída, que público quer atingir. Tudo isso é importante, é pensado para a construção do seu texto. Então, você, estudante, faça com o seu professor, organize um publicitário, uma campanha, para observar o uso da linguagem. Vamos ver. E aqui eu trago para vocês a propaganda. Mas o que é a propaganda? A propaganda tem por objetivo justamente de convencer o público para alguma coisa ou de alguma coisa, comprar algo, assumir algo, entender algo. Então, tudo isso é importante e vamos caminhando. Olhem só, trago para vocês esse texto. Quero que vocês observem ao produto, veja, dor de cabeça, há um medicamento. Tudo isso pesa. Veja a cor amarela em destaque, certo? Dor é inicial maiúscula. Veja o sorriso da pessoa, do ator, justamente está mostrando que o produto é bom, possivelmente transmite a ideia de que ele consumiu o produto e foi bom, aliviou a dor. Então há uma persuasão. Veja que ele não está triste. Isso é uma análise do texto. A dor de cabeça é uma pergunta. Tomou esse remédio, você curou-se. Então, justamente, veja que há uma sedução pela linguagem. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Tudo isso pesa, tudo isso constrói uma ideia. Olha aqui, um outro produto que faz um intertexto, ou seja, uma comunicação com algo que está no mundo. Então, há um produto de limpeza, certo? E há uma felicidade, há uma alegria aí. Então, o interesse desse texto é justamente vender este produto e mostrar que há uma alegria, mostrar que é bom. Então, essa é a construção da linguagem. Veja, persuadir, persuasão, modificar, fazer com que alguém aceite a sua ideia.
compre a sua ideia. Lembrar que aí você vai encontrar a função conativa da linguagem. O que é a função conativa? É persuadir, fazer com que alguém, ou o seu receptor, compre, aceite a sua ideia. E aqui nós temos um texto em que há um elemento de uma infantilização, há um elemento do mundo infantil, quando ele diz, não é brincadeira escovar os dentes, ficou mais divertido. Então, para atingir a esse público infantil, a linguagem aí utilizou-se de uma infantilização da linguagem, para mostrar a importância desse produto, do ato de escovar os dentes, da importância de escovar os dentes. Então, a persuasão, que tal você, com o seu professor, fazer um texto como esse sobre a preservação do meio ambiente, sobre a questão da Covid e tantos outros assuntos? E na tela ainda trago mais. Persuadir é uma estratégia que pode ser dividida em 4 passos. Então, persuadir, persuasão. Mas antes disso, trago reflita. Antes de conhecer os 4 passos, reflita. Os mais bem-sucedidos na persuasão são aqueles que não só ouvem, mas incorporam as ideias dos outros em suas soluções. Eles são a cabeça aberta, livre, e é importante entender justamente que está antenado. Vamos ver os passos para entender, certo, a questão do texto? Vamos ver aqui. Primeiro, credibilidade. Algo que você consegue de 2 maneiras, mostrando o seu conhecimento sobre o produto, a sua expertise no relacionamento, você passar credibilidade. Viram aqueles textos que nós analisamos? A infantilização, a alegria, a cor, a fonte, a letra, tudo isso pesa nessa credibilidade, mostrar que o seu produto, o seu anúncio, aquilo que você quer transmitir, merece crédito, certo? E nós temos a expertise, certo? Ter expertise. O que é ter expertise? É basicamente mostrar a sua experiência que você tem sobre aquele assunto. Então, primeiro é mostrar essa credibilidade. Segundo, convergir benefícios e interesses. Você tem que mostrar que aquilo que você quer que a pessoa aceite, que compre, que utilize, certo? Tem benefícios. Então, tudo isso são as estratégias do ato de persuadir, de criar um publicitário. Tudo isso é importante. Não é só estudar a gramática de forma isolada, observar o peso. Por que eu vou utilizar aquele verbo? Por que essa construção do texto? Então, convergir benefícios. Olha aqui, convergir os benefícios caminhando, apontando para uma mesma direção. Benefícios. E aqui o terceiro ponto, oferecer evidências, tendo credibilidade, interesse e benefício em comum, é hora de mostrar dados que suportem a sua teoria. Aqui não falamos apenas em pesquisas, mas algo que dê teoria, certo? Que mostre, então, as suas evidências. Então, tudo isso aqui, mais uma vez, reforçamos a ideia da credibilidade. E aqui eu tenho fazer conexões emocionais, que é o 4º passo. O que é fazer conexões, certo, emocionais? O seu comportamento perante a marca que cuida não é apenas o seu trabalho, tem que estar no seu coração. Tendo isso em mente, você deve ajustar o jeito que você se comunica com a sua audiência. Então, são essas conexões, essa ligação. Olhem só essa propaganda. É uma propaganda que ela está dando o quê? Persuadindo ao público, mostrando justamente que comer saudável, ser vegano, ser vegetariano é bom. Então aqui você vai ver, olha para quem é pensado esse público, para convencer. Aliás, para quem é pensado esse produto, quem é o público a quem esse produto pensa em persuadir, busca persuadir, mostrar, certo, que esse produto é tão bom ou melhor do que um produto à base de proteína animal. Veja só aqui agora, criatividade, a linguagem sendo utilizada na criatividade, a partir da criatividade. Então veja, criatividade, a alma do negócio.
justamente buscar essa conexão. E você, estudante, você pode utilizar a intertextualidade, que é a comunicação com outros textos. E uma questão importante é o seguinte: lembre-se do seu público-alvo, é o público a quem é pensado o texto. Por exemplo, olha só, agora, nós temos aqui um produto, e esse produto nós temos o elemento verbal, o elemento não verbal. Veja o colorido, veja as letras, veja os personagens. Quem é o público-alvo? Lembrar que todo texto ele é pensado para um público-alvo. O público-alvo aí é a criança. Aqui nós temos um shampoo e esse produto ele é pensado para esse público. O público-alvo é a criança. Então mostra a alegria, a felicidade. Quer dizer, consuma esse produto porque é um produto bom para a criança. Então aqui há uma preocupação com o público-alvo. Essa preocupação com o público-alvo é adequar o seu discurso ao seu público que preferencial, não que outros não possam comprar, certo? Mas nesse caso, a criança, naquele caso, ela é o público-alvo. Veja esse agora. Esse daqui é um anúncio que está propriamente para que público-alvo? Aqueles que gostam, que necessitam de um carro. Então veja, o público-alvo, o texto tem um público-alvo preferencial. E esse, justamente, nós temos aqui. Quero ter uma casa, o comprador, o sonho da casa própria. Aí, justamente, nós temos o elemento verbal, o elemento não verbal, as cores. Olha as mãos aqui, como se diz, a casa está em suas mãos. Compre, faça essa transação comercial. Então, isso é a sedução pela linguagem. E aqui nós temos o último, que nós temos, não perca o foco. Nós temos uma comida mais saudável, sem a proteína animal, e há uma que está perdendo o foco com a proteína animal. Isso quer dizer que não perca o foco, não, vá buscar uma comida mais saudável, com menos proteína animal, vá buscar uma comida com menos corante, certo? Então, essa é a importância, com menos corante, com menos elementos químicos, por isso não perca o foco. Então, é uma inteligência a utilizar a linguagem para esse fim. E aqui nós temos, olhe para o final, cascas, aí tem um tomate, sempre fui aclamado pelas massas. O tomate que sempre foi aclamado pelas massas. Olha esse jogo com a linguagem. Massa aí é a massa de trigo, é a massa da pizza, do pastel e de outros. Então, o que nós trabalhamos hoje é essa persuasão com a linguagem, essa relação da linguagem com o publicitário, com o gênero textual. Lembrar que o colorido, as fontes, a utilização de certos adjetivos, de verbos, tudo isso tem um contexto, forma um contexto, pensando no seu público-alvo. Então, há essa importância. Então, por aqui ficamos e peço que vocês observem bem, certo, o publicitário e também criem com os seus professores. Um forte abraço.